Forças israelenses realizaram uma série de ataques aéreos visando palestinos em toda a faixa de Gaza. Várias pessoas foram mortas em ataques noturnos em Khan Yunis, no sul, Jabalia, no norte, e Deir el-Balai, no centro da rua. Mais de 900 palestinos foram mortos desde que Israel rompeu o cessar-fogo com o Hamas há 12 dias. Apesar do bombardeio israelense em andamento, os palestinos realizaram orações para marcar o fim do mês de jejum do Ramadã e o início do Eid. Assim como fizeram durante toda a guerra, eles rezaram entre os escombros e a destruição causada pelos ataques de Israel na faixa. Vamos chamar nosso Tariq Abu Azum, que está em Derbala, no centro de Gaza. Para nós, Tariq, mais ataques israelenses em toda Gaza, o que significa que o Eid é mais uma vez um momento de luto, não de celebração. Sim, isso mesmo. Hoje marca o primeiro dia do Eid al-Fitr, um momento que deveria ser cheio de alegria e celebração. Mas em Gaza, o som dos bombardeios, de fato, e o bombardeio contínuo de artilharia abafaram os chamados para a oração. Vimos que desde o amanhecer de hoje, os ataques aéreos israelenses e o bombardeio de artilharia continuam a devastar bairros, mesmo em um momento em que os palestinos tentam observar o feriado sob o cerco israelense. Vimos hoje que os palestinos não têm casas para voltar, não têm refeições festivas para preparar e não têm nenhuma sensação de segurança. Desde o amanhecer, estamos falando sobre 9 civis sendo mortos em ataques aéreos, separados na cidade de Gaza. E a concentração tem sido bastante no sul do território. Também vimos, nas primeiras horas deste dia, que os cemitérios estão absolutamente lotados de famílias, visitando os túmulos recentes de seus entes queridos, em vez de se reunirem para celebrações tradicionais. Vimos crianças que costumavam usar roupas bonitas e hoje estão absolutamente famintas e traumatizadas, lutando para ter e desfrutar desta celebração significativa. Para elas que costumavam desenhar felicidade em seus rostos. Os ataques israelenses em andamento, de fato, estão destruindo uma realidade muito sombria em Gaza. Por exemplo, mais cedo hoje, vi no necrotério do Hospital Al-Aqsa, uma mãe palestina trouxe sua filha para a cama para o pai dela, que foi morto ontem em um ataque a um grupo de palestinos que estavam quebrando o jejum na costa de Deir el-Balá. Um sinal de que a miséria aqui no terreno não tem fim à vista. E o exército israelense aparentemente ainda continua com sua ofensiva militar, destruindo todos os tipos de vida em Gaza. E para muitos palestinos, apesar de todos os tipos de circunstâncias horríveis que os cercam, eles continuam a mostrar determinação significativa. Muitos deles começaram a celebrar, mesmo que em um nível muito mínimo, para oferecer algum tipo de gratidão e apoio uns aos outros. E enquanto os palestinos em Deir el-Balá começaram a visitar uns aos outros para celebrar a chegada do Eid al-Fitr, eles rezaram para que os próximos dias pudessem trazer mais paz e mais estabilidade para a já castigada faixa de Gaza, que testemunhou todos os sinais de devastação desde 7 de outubro de 2023. Obrigado, Tariq. Tariq Abu Azum, ao vivo lá em Derbala, no centro de Gaza. Vamos agora chamar Mansour Schuman, que é um jornalista palestino e trabalhador humanitário que viveu em Gaza até março do ano passado. Obrigado, Mansour, por estar conosco aqui na Al Jazeera. Parece doloroso, até cruel, lembrar as pessoas em Gaza que hoje é Eid, quando seu sofrimento é ininterrupto. Correto. Eu estava conversando mais cedo com membros da família e amigos de volta em Gaza e eles continuarão a jejuar porque não há comida em Gaza. Eles vão, quero dizer, normalmente em Gaza, as casas e portas das pessoas estão abertas, as famílias se visitam, há celebrações, as pessoas planejam seus casamentos logo em seguida. Mas agora em Gaza, as orações do Eid e as orações para aqueles que foram mortos não estão acontecendo. Mais cedo, hoje ou ontem, estão combinados. Agora em Gaza, em vez de ouvir o Takbirat, Allahu Akbar, Deus é o maior, nas mesquitas que não existem mais em Gaza, as pessoas estão ouvindo o bombardeio dos tanques e os ataques aéreos ao redor delas o tempo todo. Em vez de as pessoas terem encontros e terem como
diferentes comidas e bebidas culturais e visitarem uns aos outros. Agora, as pessoas estão se visitando e lamentando pelos mortos. Então, sim, você está certo. As pessoas não sentem o Eid. Por eles continuarão a lamentar. E é uma grande vergonha. Tipo, eles tinham muito, sabe, por 17 meses, eles esperavam mais do mundo em geral. Mas eu acho que o mundo está decepcionando-os. No entanto, os palestinos no terreno, como o mundo está vendo, continuam a permanecer firmes. Eles não vão voltar ao que aconteceu com eles em 1948 e 1967, certo? Eles vão continuar a permanecer firmes em sua terra e continuar a resistir de todas as formas. A firmeza que você mencionou e essa resiliência, acho que é importante focarmos nisso por um momento. Porque, apesar dessa dor e dessa perda que as pessoas estão vivenciando, parece que os palestinos em Gaza ainda estão encontrando maneiras de expressar sua fé e resiliência neste dia, como vimos nas imagens anteriormente. Sim, correto. Então, de uma perspectiva religiosa, os palestinos no terreno em Gaza continuarão a fazer as orações do Eid, como você viu desde as primeiras horas da manhã. Sempre que possível, os irmãos e irmãs, as mães, os pais, os avós, as crianças visitarão uns aos outros e garantirão que o vínculo social, a estrutura social que historicamente tem sido forte em Gaza, continue a ser fortalecida, continue a ser forte. Há um grande respeito pelos idosos em Gaza também. Então, os idosos lideram essas visitas. Eles garantem que, se houver quaisquer problemas ou desentendimentos entre os membros da família, eles sejam resolvidos durante o Eid. E quanto às crianças? Quero dizer, porque o Eid é um momento de alegria para as crianças. É quando elas recebem doces. É quando elas recebem dinheiro. Sim, correto. Mas, para as crianças de Gaza, isso não aconteceu. Infelizmente. Há um problema de liquidez em Gaza há semanas. Nenhuma nova moeda entrou. É a mesma moeda que circula por toda parte e muito dela está desgastada, certo? Sim. Infelizmente, as crianças desta geração não vão experimentar a ideia e as celebrações que seus irmãos mais velhos tiveram por muitos anos. E sim, eu queria te perguntar, Mansour, sobre os palestinos na Cisjordânia, porque eles também estão sob ocupação e enfrentando ataques israelenses. Como é que a experiência do Eid deles é diferente da dos palestinos em Gaza? Quero dizer, você tem a sensação de que a chegada do Eid aprofunda o sentimento de divisão e impotência dos palestinos, seja em Gaza ou na Cisjordânia ocupada? Sim. Na Cisjordânia ocupada agora há quase um apagão imediato, né, sobre o que está acontecendo lá. A Al Jazeera foi banida. Qualquer jornalista que realmente tenta relatar o que está acontecendo no local é silenciado, é preso administrativamente. Você tem 1.000 postos de controle na Cisjordânia e em Jerusalém, certo? As pessoas vivem em pequenos guetos, agora em diferentes cidades e vilas e campos de refugiados na Cisjordânia e em Jerusalém. Apesar de Israel, como resultado do cessar-fogo, ter libertado centenas de prisioneiros palestinos, em troca eles prenderam centenas mais administrativamente e sem acusações. Agora, em muitos lugares, os israelenses estão realizando incursões em diferentes residências. Eles não, quero dizer, obrigado por perguntar sobre a Cisjordânia, porque mais pessoas, mais estações de TV precisam falar sobre o que está acontecendo lá. E sim, há um senso de solidariedade entre a Cisjordânia e Gaza. No entanto, temo que devido ao apagão midiático não se dê muita atenção ao sofrimento das pessoas lá. No entanto, a resiliência palestina e o palestino